Você colocaria sua mãe, seu pai ou seus avós em um asilo, que hoje nós chamamos de instituição de longa permanência? Pois é, a minha família colocou. E eu vim aqui te contar sobre como foi. Gente, para nós não foi um caminho fácil. Para o meu avô foi um caminho difícil, aliás, muito difícil. E para nós também foi muito difícil. Eu trabalhei como professora em um lar, né, aqui de idosos. E eu percebia que os idosos que tinham a família por perto eram os idosos que viviam com mais qualidade de vida. Eles aceitavam morar no lar. Por quê? Porque às vezes ele vinha e falava assim, professora, eu tenho um senhorzinho que fazia, o senhor Edgar. Ele falava assim, professora, hoje eu não vou vir na aula porque o meu filho vai me buscar para levar na cidade para comprar um sapato, porque nós vamos no casamento do meu neto. A família estava sempre presente, a família ia buscá-lo. Então, quando o idoso mora em uma instituição de longa permanência, mas ele não perde os vínculos com a família, quando ele percebe que essa família está lá, é muito mais fácil. Quando nós procuramos a instituição, nós passamos por 3, tá? Ele teve problema na primeira, teve problema também, muito problema na segunda, muito. De cara, quando nós levamos o meu avô, um lugar muito limpo, um lugar muito bonito, pessoas muito simpáticas, muito sorridentes. Mas o que eu comecei a perceber, o primeiro contato que a família teve com a instituição e junto com ele, porque nós levamos primeiro o vô para ver o local, né? Mas eles fizeram um monte de pergunta, um monte, visando sempre o bem-estar físico. Não perguntaram nada do psicológico, como ele era, se ele se socializava, se ele tinha visita em casa, se ele... Então era sempre rondando o físico. E aí eles sugeriram também que a família ficasse 10 dias sem visitar o idoso, e aí eles diziam, olha, é melhor para o idoso porque ele precisa acordar e entender que ele não vai mais sentar naquele sofá da casa dele, ele vai sentar naquela cadeirinha tal. Então a gente, como não tinha essa experiência, eu estranhei muito, eu falei, o idoso já tá indo para lá, já tá com muita tristeza, por que eles sugerem isso? Não é uma única instituição não, tá? Tem mais de uma. E eu comecei a pesquisar, né, gente? Mas o idoso, gente, ele precisa da família. Ele não pode ser retirado do seio da família e ser colocado lá e vai ter que acostumar a ferro e fogo. Então, essa instituição que eu estou me referindo, eu percebi assim que eles chegavam com uma roupagem muito bonita para a família e eles queriam ganhar a família. O idoso lá era outra história. Tipo, se a família estiver bem e confiar na gente, nós fazemos o que nós queremos com o idoso. Por que eu tô falando isso? Porque quando nós buscamos o vô para vir para a família e o vô contava as coisas que aconteciam lá, a gente não acreditava que pudesse ser verdade. Até porque o vô, ele não está com a cognição como a minha, como a sua, que tem pouca idade, que está assistindo esse vídeo, porque provavelmente está muito preocupada com o idoso da família. O idoso que vai para lá, muitas vezes ele já tem uma certa demência senil, e ele às vezes tem a cognição boa, às vezes ele não tem, ele tem uma cognição que falha, uma memória que falha, e às vezes ele fala coisas que são coisas da cabeça dele. Então o meu avô o tempo todo pediu socorro para nós e contou as coisas que aconteciam lá, até que a gente começou a estranhar tanto. Ele falava cada coisa de lá, gente, que não dá para acreditar que aquilo fosse verdade. Então nós resolvemos pesquisar, né? Comecei a ter informações de quem já trabalhou, de quem conhecia as pessoas que trabalhavam na casa. Mas as 5 referências que eu tive do local ou de pessoas que estavam lá não eram confiáveis. Para não dizer que eram bem pejorativas. Teve uma pessoa, uma ex-funcionária. Gente, ex-funcionário é batata. Pode pesquisar com esse funcionário porque eles falam. Para começar, se tem uma rotatividade muito grande de funcionário nessa casa de idoso, se os funcionários não são bem tratados, funcionários que os donos precisam do funcionário para fazer com que a casa funcione bem, se ele não trata bem um funcionário, ele vai tratar bem o idoso? Ele vai tratar bem a família. Melzinho na chupeta para as pessoas da família. Então ali, nós tivemos referências muito ruins, de pouca higiene, de linha de produção, sabe? Pega esse idoso, dá banho, senta, pega, levanta esse idoso, dá banho, senta, pega esse daqui. De acordo com o meu avô, usava uma única escova de dente para escovar o dente das pessoas. Aí eu falava, mas gente, o vô não enxerga, você vai trocar a escova, ele não tá no banheiro para ver se realmente escova o dente das 20 pessoas com a mesma escova? Não precisa falar das 20, mas se forem 2, se escova o dente de 2, escova, né?
Mas aí uma funcionária falou, eles davam banho em todos os idosos com o mesmo sabonete? Então, quer dizer, né? Aí o vô dizia que ou pegavam no colo de uma forma e sentavam no sofá, às vezes de uma forma brusca, sem muito cuidado. Meu avô tem problemas nas pernas, dói as pernas. Então, gente, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tem idosos que estão morando em instituições desse jeito e famílias que não estão visitando. E quando nós fomos visitar o nosso idoso, a gente tinha que ficar na área. Nós não podíamos entrar na instituição. Por quê? Qual a alegação da instituição? A alegação é de que tem idosos que não recebem visita da família. Então, vou ver que um recebe e o outro não recebe? Ué, se ele não recebe da família, pelo menos que ele receba de pessoas que estão visitando os outros idosos. Nos oferecemos para fazer um trabalho voluntário. Nós dizemos, nós somos parceiros. Minha mãe mesmo disse, eu não posso levar uma folha de sulfite e fazer um desenho com os idosos? Não, não pode, porque nosso sistema é assim. Então, há lugares, gente, que segregam, que tiram o idoso, não só da família, dificulta o contato do idoso com a família, mas também dificulta o contato do idoso com a própria sociedade. Aí o vô dizia, né? Tem gente que tá lá faz 3 anos e que não sai, não pode sair. Será que não tira os idosos de vez em quando? Vai no mercado, leva para o mercado, leva para uma quitanda, ou exige da família. Agora essa que o meu vô tá, não. Eles já disseram, se a família não procura o idoso em uma semana, a gente já tá ligando para ver o que aconteceu. Tem instituições que falam, a gente só aceita o idoso caso o idoso queira vir. Essa não falou nada disso. O idoso pode estar odiando, eles recebem o idoso. E o idoso vai se enquadrar dentro da instituição. Então, gente, foi difícil para ele, foi difícil para nós. Nós tiramos todo o final de semana, nós buscamos também para consulta médica e ele ia e voltava arrasado. Aí a gente pensava, gente, mas será que é só adaptação? Nossa família sofreu, gente, nossa família sofreu de ver que ele estava nessa situação. E às vezes a família acaba deixando, por quê? Porque pensa assim, não, mas é adaptação. Eles dizem isso, é assim mesmo. Ele tá triste, ele tá bravo, mas não é nada diferente do que a gente está acostumado a ver. O que eles falaram pra gente era assim, era isso. E embora possa haver muito julgamento da sociedade, por isso que as famílias se calam, porque há muito julgamento, as pessoas julgam demais. Mas mesmo havendo julgamentos, eu não podia deixar de compartilhar, porque não é só eu que tenho vô, mas vocês podem ter pais idosos, mães idosas. Quando a gente não fala sobre um assunto, gente, a gente vira refém desse assunto. Nós precisamos falar. Vai colocar o idoso numa instituição? Esteja junto com o idoso nesse momento. Mostre para eles o quanto eles são importantes para a família. Que eles têm família, que tem alguém que está segurando assim na mão deles, ó. E é o momento que o idoso mais precisa da família, gente, porque o medo do abandono é gigantesco. E isso mata, a tristeza dói, a tristeza mata. Por isso que tem muitos idosos que vão para a instituição e rapidinho perdem a vida. A família precisa estar junto e é um esforço em conjunto, gente, de todos que puderem ajudar a família. A adaptação é possível. Uma instituição nem sempre é ruim da forma que a gente pensa, mas depende em grande parte da lida com a família nesse momento. Gente, se for muito difícil, peça ajuda psicológica, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar. Mas só de você estar assistindo o vídeo já é um bom começo, né? Desejo para vocês boa sorte, espero ter ajudado e qualquer coisa estou à disposição.